Salve, minha galera! Hoje é terça-feira, chegou o dia do Jogo do Milhão. Tá ligado aqui no Tomazão TV? Aquele abraço, bom dia especial para você. Vamos junto com informações interessantes, inclusive de última hora. Pois é, bruxa solta no Paysandu, atacante voltou a se contundir fora do jogo desta quarta-feira contra o São Raimundo em Roraima. Lateral também não conseguiu se recuperar, mesmo com essa paralisação do Campeonato Paraense. Os dois jogadores, tanto o Brian como o Borazzi, não se recuperaram e não vão para o jogo. Aliás, o Paysandu já está em Boa Vista, faz apronto nesta terça-feira. O apronto, né, e a definição do time, já já a gente vai falar. Como o Remo também tem jogo hoje importante pela Copa do Brasil, jogo que vale uma cota de 2.315.000. E aí? Treino pronto ontem, susto do volante que saiu antes do treino acabar, sentiu desconforto na coxa. São os assuntos do nosso Tomazão TV dessa terça-feira. Lembrando sempre que é muito interessante que você assine o canal, que você assine o sininho, que você deixe o like para dar aquela força. E a gente chegando aí aos 40 mil, anuncia o prêmio dos 50 mil. Sorteio especial para você no Tomazão TV. Tamo juntos? Então vamos em frente. Falando do Paysandu primeiro, que joga amanhã, eu tenho a informação do Remo já já para você, bem fresquinha, inclusive com a relação dos jogadores do Paysandu que foram para Roraima. 20 jogadores convocados. E, obviamente, o time deve estar escalado na cabeça do Luizinho Lopes, com Edilson na lateral e provavelmente o Marlon, que daqui a pouquinho fala com a gente aqui no Tomazão TV, como titular. O Brian não se recuperou e o pior, o Borazzi, que havia treinado ontem e estava praticamente escalado como titular, sentiu uma outra contusão. Já pensou? Que fase do Borazzi, hein? Pois é, ficou fora da delegação, não viajou, pelo menos na relação que me foi passada, né? Dos jogadores que seguiram para Roraima, e aí fica a expectativa do time que o Luizinho Lopes vai colocar contra o São Raimundo. Óbvio, jogo chato, jogo enjoado, porque o São Raimundo está invicto na temporada, embora tenha jogado pouco, mas as partidas que fez em casa não perdeu, venceu fora, a equipe empatou com o Remo aqui, ganhou nos pênaltis, e depois venceu o Amazonas na outra fase, mas de qualquer maneira a situação, aliás, empatou com o Remo não, ganhou o Remo por 1-0 e ganhou o Amazonas fora. Então, dentro de casa, perdeu nos pênaltis na Copa do Brasil, a classificação no minuto final, estava ganhando o jogo, o Grêmio empatou e, por isso, muita atenção do Paysandu nesse jogo contra o São Raimundo de Roraima. O time deve ser basicamente com o Luan Freitas na zaga, o Ramon Rodrigues no meio, né, com Vilela e Matheus Vargas, o Edilson de um lado, o PK do outro, o Quintana fazendo o miolo de zaga com o Luan Freitas, e na frente aí é que tá, né? De repente o Giovani, que vem treinando, pode pintar, mas eu acho que o Marlon ganha essa disputa pela situação que o Paysandu precisa ser propositivo, poder atacar para tentar um bom resultado. E o Rossi e o Nicolas completando a escalação. O Marlon está quase completando aí uma marca sensacional, 100 jogos com a camisa do Paysandu. Mas ele fala também da situação da paralisação do campeonato. Óbvio que, por um lado, é bom, por outro é ruim, deu para treinar mais, para conseguir ajustar mais a equipe para o jogo contra o São Raimundo, mas, por outro lado, ele vê a questão da marca que ele vai conquistar no Paysandu pelo grande feito, até porque o Paysandu deu aquela oportunidade para ele em 2020, que ele chegou marcando gols, foi para a Europa, voltou, fazendo história com a camisa do Papão. Marlon, aqui no Tomazão TV. Lógico que passa, né, um filme na cabeça. Cheguei como um desconhecido, né, e graças a Deus no meu primeiro jogo já fui titular e no primeiro toque na bola pude fazer um gol. E ali eu senti que ia ser um clube especial para mim, né? E graças a Deus as coisas deram certo na primeira passagem e agora espero fazer bem melhor. Queria ter jogado já no
no sábado, né? A gente já estava focado já e de repente veio a notícia que foi paralisado. Óbvio que a gente não gostou, mas tirar como pelo lado positivo, né? Tivemos mais tempo para treinar e focar na semifinal da Copa Verde, mas espero que volte logo o Campeonato Paraense. Vamos aguardar. Treino pronto desta terça-feira e o anúncio da equipe para o jogo de amanhã contra a equipe do São Raimundo. Só lembrando que o árbitro do jogo é do Mato Grosso, o Leonardo Willers Lorenzato, é quem apita o jogo do Paysandu nessa quarta-feira, 21h30, horário de Belém. Queria fazer uma pausa rapidinho aqui. Eu tenho recebido algumas mensagens interessantes e o YouTube me passou um scout, tá? Queria mandar um abraço especial e agora uma boa noite, né? Para a galera do Japão. O Tomazão TV tem um alcance enorme no Japão, fora do Brasil, Estados Unidos, Portugal e o Japão, tá? Para você que está aí, manda aí um salvezinho para a gente poder fazer esse registro. Vai ser um prazer. Você também que está em Portugal, para você que está na Espanha, para você que está nos Estados Unidos, pode fazer aí uma observação, mandando sua mensagem para a gente fazer um registro com o maior prazer aqui no Tomazão TV. E hoje é o jogo do milhão. O Remo, que treinou na OAB no domingo, ontem treinou no campo da Tuna Luz Brasileira, tudo isso para poupar o gramado do Baianão. Tanto que o jogo do Sub-17 contra o Mazagão, que seria no Baianão, o Remo pediu a transferência para a Tuna, fez a parceria com a Tuna, tanto que o Remo treinou ontem no campo da Tuna e vai jogar hoje pelo Sub-17 contra o time do Amapá no Campeonato Brasileiro. Realmente, a situação é complicada, porque o Remo não vai ter o Viseu, ele continua sentindo fortes dores na lombar, está fazendo um tratamento específico para tentar se recuperar, né? Mas tem a maioria dos seus jogadores, o time está praticamente escalado, com o Marcelo Rangel, os 3 zagueiros, o Rafael Castro, o William Klaus e o Sávio. Aí no meio, o Pavani e o Jaderson, com o Cadu na direita e o Alan Rodrigues na esquerda, falo Renan toda vez, Alan Rodrigues, e na frente o Pedro Rocha, o Ítalo e o Dodô. Mas tem um detalhe curioso, sim. Ontem, no treinamento na Tuna, o Jaderson saiu antes do treinamento acabar. Treino de bola parada, penalidades, cruzamentos, posição tática na defesa também no ataque, na marcação do meio. Foi basicamente o trabalho feito pelo Rodrigo Santana, mas o Jaderson saiu sentindo um desconforto na coxa. O jogador está escalado, está em tratamento intensivo, não é nada grave, mas de qualquer maneira é uma preocupação. De repente, vai que ele não amanheça legal e até na hora do jogo possa estar sentindo, né? Tomara que não. O Jaderson é imprescindível para o meio-campo do Remo, Jaderson e também o Pavani escalados pelo Rodrigo Santana. Quem está conosco aqui? Dodô. Fala também da paralisação, né? E das chances que tem sido comentado, né? E foi falado isso pelo Rodrigo Santana e alguns jogadores, das inúmeras oportunidades criadas pelo time nos jogos, tanto que o Remo tem a maior artilharia da competição. E mesmo assim consegue desperdiçar muitas oportunidades. E o Dodô, na fala aqui com a gente hoje no Tomazão TV, falando do jogo, dessa paralisação, desses aspectos todos envolvendo o Remo para o jogo contra o Criciúma. Está na tela. Infelizmente a gente teve essa pausa do campeonato estadual. A gente ficou um pouco surpreso com isso. Acho que não foi tão bom porque a gente vinha numa sequência boa de jogos. A gente ficar tanto tempo sem jogar, particularmente, eu não gosto muito. Mas pelo outro lado também foi bom para a gente ter um tempo a mais para poder treinar. A gente focar agora nesse jogo contra o Criciúma, na Copa do Brasil. Então a gente teve um tempo legal aí para poder estudar bem o adversário, corrigir algumas coisas. Então foi um tempo produtivo. A gente concorda com isso que o Rodrigo falou, internamente a gente conversou também. Acho que teve jogos que a gente teve um placar elástico, mas mesmo assim perdemos algumas oportunidades. Teve outros jogos que a gente poderia ter facilitado um pouco mais o jogo e a gente acabou perdendo alguns gols, algumas chances.
às vezes no último passe, às vezes na frente do gol também. Acho que a gente tem que corrigir isso daí. Acho que quando a gente tem a chance, a gente tem que procurar matar o jogo, matar o adversário. Então, que a gente possa ter um pouquinho mais de concentração, possa caprichar um pouco mais, porque, como você falou, é um jogo de decisão, é um mata-mata, então não tem margem de erro para esse jogo, não. É isso, valeu, Dodô. Olha, eu dei informação com relação ao primeiro lote dos ingressos vendidos, que foi me passado pela diretoria do Remo de 20 mil, mas eu acho que não era 20 mil, não. Era bem menos, tá? Até porque até ontem me parece que havia de 12 a 15 mil ingressos vendidos, então a minha expectativa, que era de 30, 35 mil, acho que cai até um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu acho que vai dar um bom público, sim, hoje à noite no Mangueirão para o jogo Remo e Criciúma. Só lembrando que o Wilton Pereira Sampaio, lá do Distrito Federal, é quem apita o jogo entre Remo e Criciúma. A gente sabe que o vencedor leva 60%. Se houver empate, decisão para os pênaltis. Não tem outro jogo. É só mata, não é mata-mata. Então, o Remo precisa fazer o resultado nos 90 minutos. E eu acredito sim, tá? Acredito, e o torcedor do Remo também, que o Remo, apesar, lendo aqui a relação dos jogadores do Criciúma, o Marcelo Benevenuto, que foi contratado há pouco, está relacionado, assim como o Neto Pessoa, o Matheus Trindade, aquele mesmo que passou aqui pelo Paysandu, o Marcelo Hermes, lateral, muito bom jogador, que ficou lá, né? Além disso, tem o Thalisson, o Juan, o Juninho, o Jonathan Robert, o Hudson, contratado agora, né? E o goleiro Adriano, aquele pessoal todo. Bom, o time também está preparado, vai ser difícil, muito duro, muito difícil, mas eu levo uma fé no Remo no jogo de hoje contra o Criciúma. Boa sorte, o Leão, e tomara que seja mais um classificado para a terceira fase, e aí a gente vai falar dos potes. Só jogão na terceira fase, tá ligado? Então vamos em frente. Aquele abraço, uma ótima terça-feira e tomara que a gente volte amanhã falando da classificação do Leão para a terceira fase da Copa do Brasil. Abraço.